Eu ia falar sobre seitas e heresias, como identificar uma seita e tal, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Na verdade, eu tenho assim, me preocupado muito com relação à maneira como as pessoas têm tratado a palavra de Deus, a Bíblia. Nós nunca tivemos na história tantas Bíblias, porque é o livro mais vendido do mundo, não é? Nunca foi vendido tantas Bíblias. Você tem Bíblia de estudo do pastor, Bíblia de estudo do obreiro, Bíblia de estudo da família, Bíblia de estudo da mulher, Bíblia de estudo do homem, Bíblia de estudo do avô, da vovó, do titio, da titia. Tem Bíblia de estudo de tudo que você imagina, não é? Mas nunca na história também o Evangelho está tão raso na vida das pessoas. Então, como é que a gente pode explicar, né? Tantas Bíblias, tantos estudos prontos, e as pessoas, entre aspas, quase que analfabetas com relação à Bíblia, né? Então, eu quero falar sobre um assunto com vocês que lá no seminário é uma disciplina, uma disciplina chamada hermenêutica, né? Que é exatamente o fato de como você estudar o texto, aprender a estudar o texto da Bíblia, né? E é uma disciplina que leva aí 6 meses para você esgotar o assunto. É um assunto muito... E ele é tão rico, né? Tão rico em pormenores e em situações que, logicamente, nós não vamos abordar todos os ângulos da hermenêutica aqui, mas nós vamos pelo menos dar uma ideia para os irmãos e que isso possa ajudá-los no estudo bíblico. Eu entendo que a Bíblia ela precisa ser vista de diversas formas, mas 2 principais que eu vejo em primeiro lugar, a leitura da Bíblia, né? Muitas pessoas pensam que lendo a Bíblia, estão estudando a Bíblia. Não é. Todavia, a leitura da Bíblia é tão importante quanto o estudo da Bíblia. Porque, eu não sei se já aconteceu com você, de você estar conversando com uma pessoa sobre a Bíblia, sobre coisas de Deus, e de repente você começa a falar um monte de versículos, né? E você fala, meu Deus, de onde está vindo tudo isso, né? De onde está vindo tudo isso? Onde que estava isso? Eu não sei nem o endereço de onde que está lá, mas você vai falando. Isso é porque você ouviu ou porque você leu, não é? Então, a leitura diária da Bíblia, que você possa ler a Bíblia toda num ano, né? Se você lê 3 a 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda num ano. Então, é possível você fazer a leitura da Bíblia num ano sem gastar, dizer, eu não tenho tempo para leitura, porque isso em 20 minutos, no máximo meia hora, vamos dizer assim, se a sua leitura for mais devagar, você faz. Então, esse não é o momento do estudo bíblico, é o momento da leitura bíblica, não é? E quando você lê a Bíblia completa, você tem uma visão macro da Bíblia, você consegue enxergar a história, você consegue ver os fatos, você consegue relacionar uma situação com a outra. Então isto te ajuda muito no entendimento da Bíblia e te ajuda também no momento que você vai estudá-la, não é? Então, o que nós vamos meditar aqui não trata-se de leitura bíblica, ainda que seja tão importante quanto o estudo dela, não é? Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, verso 21. Talvez esse texto aqui não seja o texto mais indicado, porque é como se eu estivesse começando pelo fim, não é? Não tem jeito de começar pelo fim, tem que começar pelo começo, né? Mas é como se eu estivesse começando pelo fim. Ou, na verdade, eu estivesse falando da importância de conhecermos a palavra. Então, Tiago 1, 21.
a partir do 21. Acharam? Amém? Então diz a palavra: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então ele está dizendo aqui para deixar toda a imundícia, toda a superficialidade, o fluir da malícia, para nós recebermos com mansidão, né, a palavra em nós enxertada. É interessante esse termo, né? Eu não sei se nas outras traduções diz diferente, mas o que é um enxerto? É quando você pega, por exemplo, como você tem um pé de limão, por exemplo, ele é fruto de um enxerto. No Tahiti é um enxerto, né? Você pega a vara brava e coloca um enxerto de uma laranja, você faz um corte ali no caule, amarra, né? E ele cola ali com a seiva e depois ali nasce o limão. Então, enxertar, que significa ajuntar, algo que foi ajuntado, algo que foi colocado em você, né? A qual ela foi enxertada em nós e ela pode salvar as nossas almas. E sede, olha que interessante, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então aqui Tiago está já nos orientando a sermos cumpridores. Nós temos que cumprir a palavra, não somente tê-la no nosso conhecimento, não é? É muito fácil você dizer, eu conheço tal versículo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todo mundo sabe isto, é um mandamento. Mas quantos que amam realmente o próximo como a si mesmo? Em toda circunstância, em qualquer circunstância. Então, está dizendo para nós não sermos somente ouvintes e nos enganarmos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra, ouvinte, que nem nós aqui estamos ouvindo, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. É como se você olhasse no espelho, né? Dali a pouco você sai dali, você não lembra que você olhou, você sabe como você é, mas não faz efeito. Aquele, porém, que atenta, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então é uma orientação, assim, uma palavra de exortação com relação a como nós devemos tratar a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus constantemente, nós lemos a palavra constantemente, e nós corremos o risco, então, de tê-la somente como uma informação na nossa mente, não como uma prática de vida, não é? Então, irmãos, a importância de nós não sermos superficiais na palavra, nós não sermos rasos na palavra, ou seja, conhecermos pouco da palavra, ou conhecemos, mas não nos aprofundamos nela. Isso é muito prejudicial para a nossa vida cristã, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, porque as nossas atitudes, a nossa maneira de viver tem que estar relacionada com a palavra, que nós precisamos ser cumpridores dela. Então, se nós sabemos a palavra razoavelmente, a nossa conduta também será razoavelmente, não é? Se o nosso conhecimento é mais profundo, os nossos valores com relação ao mundo, com relação ao pecado, com relação à nossa vida, também vão ser mais profundos, não é? Ou seja, nós vamos estar preparados para enfrentar a vida cristã como ela é. E os ventos, né, os falsos discursos que a gente ouve por aí, não vai nos atrapalhar, não vai nos abalar. Então, nossa casa será construída sobre uma rocha. Virá a tempestade, virá a chuva, virá o vento, mas ela não se abalará.
Então, essa é a importância de conhecermos a palavra e vivermos a palavra. Agora, quanto mais profundo. Agora, vamos pensar, a leitura bíblica diária, ela vai nos levar a um conhecimento? Vai, não tem dúvida. Mas ela não vai nos levar a um aprofundamento. Certo? Você vai ler, você vai aprender coisas, você vai tirar conclusões, você vai imaginar, o Espírito Santo vai falar com você, mas você poderia aprofundar-se ainda mais. Então essa palavra hermenêutica, ela significa interpretar. Então, o termo descreve simplesmente a prática que nós temos de interpretação. Agora, imagina, quando você pega a Bíblia para ler, seria então mais ou menos assim. Por isso, vamos supor que eu estou fazendo a minha leitura diária. Você abriu a Bíblia para ler e você está nesse texto que nós lemos hoje. Você diria: por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Vamos supor que eu estou lendo, bom, já terminei o capítulo todo, tal. Glória a Deus, já li a Bíblia hoje, né? Então vou trabalhar. Tudo bem, você fez uma coisa boa. Você leu, aquilo ficou gravado lá. Vai chegar uma hora que você vai se deparar com uma situação e você vai poder se lembrar. Está tudo registrado lá, você vai conseguir se lembrar. Mas se você fizer isso, mas fazer isso também, por isso rejeitando toda imundícia, rejeitando a malícia, eu preciso receber com mansidão a palavra que foi em mim enxertada. Poxa, um dia quando eu encontrei Cristo, a palavra de Deus foi enxertada, foi colocada dentro de mim. E ela foi tão profunda que ela pode salvar a minha alma. Então eu preciso me afastar, rejeitar as coisas, as malícias, as coisas, para que essa palavra possa permanecer e eu possa ser salvo. Poxa, aqui eu estou falando de um versículo só. Então aqui eu estou começando a interpretar, né, o que o autor tinha o interesse de fazer. E o autor aqui é o Espírito Santo. Acontece então que no caso da hermenêutica, irmãos, o autor é o Espírito Santo, mas usou um homem para escrever. Certo? Esse homem, quando ele escreveu, ele tinha um objetivo, que o Espírito Santo tocou no coração dele, não é? Tanto que, por isso que existem os livros não considerados do cânon das Escrituras, porque eles são considerados apócrifos, ou seja, são livros históricos que não tinha a unção do Espírito Santo, não é? A unção que eu digo, a inspiração do Espírito Santo, para que fosse aceito como palavra de Deus. Então, o que acontece? Aquele que estuda a Escritura, ele precisa procurar descobrir o significado do texto que ele está estudando. É lógico que quando nós falamos, como eu falei aqui você está fazendo uma análise do versículo e trazendo para a sua realidade. Isso faz parte de um dos fatores da interpretação do texto. Mas, na verdade, nós precisamos descobrir exatamente o que o autor daquele livro está querendo nos dizer. E quando eu digo o autor, você pode imaginar o Espírito Santo ou o próprio escritor, porque ele estava inspirado pelo Espírito Santo, mas ele escreveu com letras humanas, com letras de homens, para que nós pudéssemos entender. Então, para saber o que o texto significa, nós temos que verificar componentes que está envolvido na hermenêutica, tais como o autor, nós temos que saber sobre o autor do livro, o texto e o leitor. Então tem três partes envolvidas aqui: o autor do livro, né, o texto que ele escreveu e o leitor, que somos nós. Então essas três coisas, elas estão ligadas intimamente para que a palavra seja revelada, não é? Então vamos falar do autor. O autor como determinante do significado que ele quer transmitir.
Esse é um método, vamos dizer assim, tradicional para o estudo da Bíblia. O significado é aquele que o escritor, conscientemente, ele quis dizer ao produzir o texto. Então, o autor, quando ele escreveu, ele tinha o quê? Ele tinha algo que ele queria transmitir, então, conscientemente, ele produziu aquele texto. Então, nós devemos entender, quando o autor foi escrever a Bíblia, o texto ali, seja qualquer livro da Bíblia, existe o problema da língua, não é? Porque foram usados o hebraico, o aramaico e o grego. Agora, quando o autor escreve, não é? Quando o autor escreve, seja no aramaico, no grego ou no hebraico, as palavras, elas não são quando transferidas para nós, ou seja, quando é feita uma tradução, elas às vezes não atingem a expressão exata que o autor queria dar, não é? Por isso que é muito comum ter várias traduções, não é? É muito comum você também ouvir assim, o pregador está falando, ele fala assim, olha, está escrito aqui sobre caridade, mas essa palavra na verdade é amor. Lá no original é amor, aqui está escrito caridade. Por quê? Quem traduziu naquele momento a Bíblia, ele falou assim, bom, amor está tão deturpado, amor está ligado a sexo, não está ligado mais, então vamos colocar aqui caridade, que é uma forma de amor. Ou então, na língua original, fica difícil a língua portuguesa pegar aquele sentido e traduzir exatamente como era. Por isso que existem muitas traduções. Agora, você veja bem, por isso que existem tantas interpretações diferentes de textos, de compreensão de textos, por causa do momento que você... Mas, se você quer se aprofundar, você tem que aprender aí no original. E hoje, irmãos, antigamente você precisava fazer curso de hebraico, de grego, né? Hoje você entra na internet, você coloca lá o nome em grego, já dá o resultado para você na hora. Você nem precisa aprender mais, gastar o seu fosfato com isso, né? Então, eles possuem um significado que não pode variar, porque o que o autor escreveu é aquilo que ele quer dizer, não pode variar, não é? Por outro lado, o texto está limitado ao que o autor disse, exatamente aquilo que ele disse. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós lemos lá em Efésios 5,18, não precisa abrir, mas lá em Efésios 5,18, Paulo falou assim, não vos embriagueis com vinho, certo? Já leram isso daí? Não vos embriagueis com vinho. Muito bem. Alguma pessoa poderia dizer assim, bom, eu li aqui na Bíblia que Paulo fala que não vos embriagueis com vinho, mas acho que não seria errado eu me embriagar com vodka, com cerveja, com rum, não é? Porque ele falou só do vinho, eu tenho que seguir o que está na palavra, não é? Então, exatamente, aí que está. Então, os escritos ali de Paulo, no momento que ele escreveu, vão além da própria consciência dele. Vão além da própria consciência dele, né? Embora essas implicações contradigam o significado original. Antes, faz parte, né, do seu objetivo. Na verdade, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, ele estava falando da bebida mais forte, que pode ser vodka, pode ser rum, pode ser qualquer outra, não é? Então nós compreendemos então o mandamento paulino como um princípio. Então nós temos que olhar para o texto como um princípio, não como uma regra concreta, uma palavra concreta, né? Pois mesmo que o autor não esteja ciente do que vai acontecer lá no futuro, porque ele escreveu isso há 2000 anos atrás, não é? Ele transmitiu exatamente uma intenção. Então, por isso que muitas pessoas, elas acabam manipulando a palavra, mas por quê? Porque existe uma superficialidade de conhecimento.
Porque se ela for, né, analisar, ela vai entender que ele estava transmitindo um sentido e não somente uma palavra. O texto, quando o texto determina o significado. Exemplo, o que o texto está dizendo sobre o assunto, analisando aqui Marcos 4, 35 e 41. Vamos ver, dá uma olhadinha. Evangelho de Marcos 4, 35 e 41. É aquele momento da tempestade, e naquele dia, sendo já tarde, disse que passemos para o outro lado. E deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando você lê esse texto, vamos imaginar, nós queremos entender o que está escrito aqui. O que o autor, aqui nós estamos falando, do texto, né? O que o texto está querendo dizer para nós? Qual o significado desse texto? Informar sobre a topografia do Mar da Galileia? Do mau tempo naquela circunstância? O objetivo era falar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é? O significado que Marcos queria transmitir está claro, mas quem é esse que até o vento, o mar, a natureza está sujeita a ele? Então, o que São Marcos queria naquele momento transmitir para nós hoje, ou transmitir para quem lesse, é que Jesus era o Filho de Deus e ele tinha poder sobre a natureza, sobre todas as coisas, não é? Então, o autor queria transmitir que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, ele é o Senhor e até mesmo a natureza está sujeita a ele. Agora, amados, e quando nós definimos o significado, não é? O que determina o significado é que o leitor compreende o texto, ou seja, quando nós lemos, nós é como que atualizamos o texto do escritor, não é? Porque cada um dentro da nossa dispensação, dentro da nossa época, dentro do momento que nós estamos vivendo, nós vamos ler e nós vamos atualizar aquilo. Porque nesse texto, por exemplo, se você ler o texto de Marcos e você está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, você não pode falar: Senhor, assim como o Senhor repreendeu aquele vento, repreendeu a natureza, o Senhor também não pode tratar com a minha necessidade? Não é? Então nós atualizamos um texto que foi escrito, que um leigo que não conhece a palavra, ele pode falar: bom, aqui está falando aqui de uma travessia de um mar e que ele fez tal coisa, não é? Não vai olhar para ele, para o texto como nós. Então, leitores distintos encontram diferentes significados. Eu posso ler esse texto, Deus falar comigo de uma forma, falar com você de outra, com outro de outra. Não é isso? Isso porque o texto lhe concede permitir essa multiplicidade. Então, é relevante o que pensa o leitor, e isso pode influenciar o texto. Agora, o grande problema é que nós precisamos ser fiéis ao texto, porque tem pessoas que viajam, né? Tem pessoas que viajam. Então, se compreendermos que há diferença de interpretação entre um leitor crente e um que é ateu, a resposta é sim. Ele pode não entender. Porque o que a Bíblia diz lá em Coríntios? Que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Então, ou seja, quando você encontrou Jesus, o teu espírito foi vivificado, então você tem a presença do Espírito Santo agora para te ajudar a compreender as coisas espirituais.
A pessoa não convertida, o espírito dela está morto. O espírito dela, morto no sentido de que não tem relacionamento com Deus, não conhece a Deus, não nasceu de novo. Então, quando ele ouve alguma coisa desse tipo, ele fala: isso daí é fantasia, isso é história da carochinha, sei lá. Não é história, isso é história. Porque o homem natural não vai compreender as coisas do Espírito. Ele precisa do Espírito vivificado para ele compreender as coisas sobrenaturais. Então, é necessário que o leitor esteja em condições de entender o texto. O texto em sua íntegra, não é? Ajudará o leitor a compreender cada palavra individualmente. E essa é a questão. Então, por que as pessoas não estudam a Bíblia? Porque isso demora, irmãos. Isso demora. Se você pegar um texto, pegar lá versículo por versículo, palavra por palavra, pelo menos as palavras que sobressaem, para você analisar, fazer uma exegese de texto, você ir pescando ali cada uma das palavras, procurando o significado original, dá trabalho. Dá trabalho. Então as pessoas hoje, elas são as pessoas imediatistas, elas querem respostas rápidas. Eu procuro não usar palavras com comentário, Bíblias com comentário. Não sou contra, eu tenho também. Às vezes eu consulto, mas eu procuro na minha Bíblia, que eu quero estudar, eu procuro usar sem nada, para que eu possa buscar um entendimento e já não vir pronto. Ainda que vir pronto às vezes é muito bom, não é? Mas esse imediatismo nosso nos leva a buscar pratos feitos, PFs, né? Espirituais, não é? Bom, o significado. O autor pretendia comunicar algumas informações. O autor, ele valeu-se então de quê? Um código de linguagem para transmitir a mensagem. Foi o que ele usou. Era o Espírito Santo que estava falando, era Deus que estava falando, mas ele usou um conjunto, um código de linguagem para isso. Então o significado não pode ser alterado. Não pode ser alterado. Por quê? O autor, levando em consideração as suas possibilidades, levando em consideração o momento que estava vivendo, levando em consideração a circunstância em que ele estava escrevendo, é uma realidade que não pode ser mudada, não pode ser modificada. Da mesma maneira, os textos produzidos pelos autores das Escrituras, irmãos, movidos pelo Espírito Santo, eles têm implicações que abrangem o significado específico, ou seja, aquilo que conscientemente eles queriam transmitir. É muito interessante. Ontem mesmo nós estávamos comentando lá numa reunião do presbitério, nós estávamos comentando sobre os sacerdotes que usavam, né, um jugo, né? Eles colocavam um jugo sobre as pessoas. Então tinha aqueles mestres daquela época, sacerdotes da época de Jesus, que eles, por exemplo, uma criança, um menino com 13 anos de idade, ele já tinha os 4 primeiros livros da Bíblia decorados, né? Nos judeus são assim. Eles tinham que decorar os 4 Pentateucos, o Pentateuco é 5, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles tinham que decorar com 13 anos. Então, era muito pesado, porque era letra, eles tinham que decorar, mas o que mudava a vida deles? Não é? Então, quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai de mim o vosso jugo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele está falando, eu sou um mestre também. Eu também sou um mestre, e eu quero ensinar, só que eu não vou dar um jugo pesado como esses estão te dando, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por quê? Ele estava falando da graça, que ele ia oferecer a salvação de graça e não pela lei. Compreende? Então, quando você estuda e você aprende isso, você começa a compreender coisas que às vezes as pessoas falam e falam errados, as pregam errado, não é? Por quê? Porque não entende o significado original do que aconteceu naquele momento, o contexto do que aconteceu. Então, a Bíblia, irmãos, quando você começa a aprofundar nisso, ela é tão rica, que você se apaixona por ela de uma tal maneira que você não consegue mais ficar sem aprofundamento. E o aprofundamento te traz raízes, esse enxerto, né?
que da palavra que foi enxertada em nós, nos leva para lugares maravilhosos, quando nós estudamos a palavra de Deus. Então, outras coisas, algumas implicações, né? Muitas vezes as implicações ultrapassam os sentidos, os significados originais. Por exemplo, o autor não estaria ciente de novas circunstâncias, ou seja, quando o autor escreveu, ele não estava pensando no futuro, ele estava pensando naquele momento, aquilo que ele queria transmitir. Apesar disso, elas se enquadram legitimamente no padrão do significado pretendido pelo autor, por causa do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:2, não precisa procurar, Paulo diz assim: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo está falando aqui para os irmãos de Gálatas assim, ó, de modo bem específico: se vocês cederem às pressões dos judeus e submeterem à circuncisão, vocês estão renunciando à fé, vocês estão recusando a graça de Deus em Cristo, não é? E procurando, consequentemente, estabelecer uma relação diferente com Deus, baseada em suas próprias obras. Então, como nós entendemos esse texto? Nós temos que entender a história. De onde saiu o cristianismo? Saiu do judaísmo. A princípio, eles achavam que o cristianismo era um desvio, uma seita do judaísmo, porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. Então, o que aconteceu? Acontecia que os judeus queriam implantar coisas do judaísmo no cristianismo, não é? Tanto que houve uma divisão entre os apóstolos por causa disso, porque tinha os apóstolos judaizantes que queriam que isso acontecesse, e os não judaizantes que falaram: não, o evangelho é para todos, é para os gentios também. Aí tem aquela história de Pedro, que tem aquela visão, quando ele está lá né, que ele vê o lençol com todos os animais, lá, Deus fala: come, ele falou: jamais comeria coisa impura. Ele falou: não é impuro aquilo que eu purifiquei. Lá no mesmo momento, na casa de Cornélio tem um sonho, e Deus manda ele buscar Pedro chega lá, ora com ele, são batizados no Espírito Santo. Aí ele fala: realmente é para os gentios também o evangelho. Aí eles têm aquele concílio, onde eles conversam, entendem, e aí então o evangelho prossegue. Então, quando Paulo escreve aqui, Paulo não era judaizante, não é? Ele diz assim, falou para os Gálatas: olha, se vocês se circuncidarem, né, eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque o que Cristo fez, o que Cristo é, de nada vos aproveitará, porque vocês estão escolhendo a lei, não a graça de Cristo, não é? Então ele está dando uma opção para eles. Então, para os gentios da Galácia, aceitar a circuncisão, para Paulo, significava renegar a Cristo. Renegar a Cristo. Hoje, essa interpretação, quando nós lemos, para nós já está claro. Para eles eram diferentes, porque eles viviam essa realidade, não é? Todo judeu era obrigado a se circuncidar. Então, contudo, as implicações desse versículo ainda são proveitosas. Por exemplo, lá no século XVI, Lutero, que começou a reforma, o que ele foi contra? Uma das coisas que ele foi contra, ele tinha várias teses, mas uma das teses que ele foi contra era contra as indulgências. A Igreja Católica Romana, na época, então, o que eles faziam? Pregavam as pessoas que tinham muitos bens, né? E as pessoas então contribuíam com a igreja, e ao contribuir com a igreja, os pecados das pessoas eram perdoados, porque contribuíram com a igreja. Isso era chamado de indulgências, né? A venda das indulgências. Que é indulgência? O perdão do pecado, né? Então, o perdão do pecado poderia ser comprado, não é? Então, a Igreja Católica estava fazendo uma tentativa de estabelecer uma relação com Deus dependente das obras.
não é? Se eu faço, eu dou e eu tenho perdão dos meus pecados, indiretamente estava dizendo, olha, a salvação é pelas obras. Então, embora Paulo não tivesse na época imaginado que isso ia acontecer no século XVI, Lutero estava certo disto, e certamente esse texto talvez aqui foi lido por ele, de Paulo, não é? Sobre a circuncisão, sobre o texto de Tiago, não é? No século XIX e XX, formaram-se grupos religiosos que começaram a proclamar a guarda do sábado como obrigatória salvação. Existe até hoje igrejas aí que guardam o sábado. As implicações do texto paulino são claras. Não podemos misturar graça e fé com as obras da lei. Então, o sábado não tem nada a ver com o cristianismo de hoje. Não tem nada a ver. É estritamente pela fé que nós somos salvos. Fé sem circuncisão, fé sem indulgência, fé sem penitência, fé sem guardar o sábado, é fé. Não é? O assunto do texto. Qual é o assunto do texto a ser considerado quando nós vamos ler? Em Gênesis temos a história da criação, certo? Então, é muito importante entender isso. Nós precisamos conhecer a Bíblia, irmãos, e a Bíblia, cada livro da Bíblia, alguns livros da Bíblia, eles são setoriais, ou seja, setoriais não diria, são momentos especiais, significam coisas diferentes, falam coisas diferentes. Por exemplo, Gênesis fala do quê? Da história da criação, não é isso? Juízes fala de política, história política. Salmos é uma poesia hebraica, não é? É uma poesia. Se nós, que a gente não aprofunda assim, mas eu já vi livros, não é? Escritores que estudaram os salmos, os cânticos, como poesia hebraica. Aí você vai ter que entender a rima, as estrofes, tal, mas são todos poesias. São poesias, os salmos. Provérbios, a sabedoria e a prática. Então, quando você lê um Provérbios, por exemplo, não é uma promessa de Deus aquilo. Provérbios é uma reflexão sobre a vida. É verdadeira? É, porque é a palavra de Deus, mostra para nós, mas não é uma promessa, não é? Evangelhos, a vida de Jesus. Lá em Marcos 2:1-12, fala de um paralítico, né, que foi curado. Eles subiram lá na casa, tiraram a telha, desceu uma maca e ele foi curado. O que Marcos queria enfatizar? Sobre as construções da época, como que era o telhado? Não é? A questão levantada pelos escribas sobre quem tem poder para perdoar os pecados, essa sim, porque Jesus perdoou os pecados dele, e eles falaram, quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Então era exatamente isso que Marcos queria, não é? Mostrar que o Filho de Deus tinha esse poder, e a realização do milagre, da cura, foi a declaração de que realmente ele era o Filho de Deus. Então a maneira como os ouvintes reagiram diante de sua declaração e do milagre, eles disseram, nunca vimos uma coisa dessa, de um aleijado ser curado. Não é? Então era esse o objetivo. Eu estou assim, irmãos, passando, né, sorrateiramente, né? Compreensão e interpretação. Então vamos lá. A compreensão refere-se ao entendimento correto do significado pretendido pelo autor, ok? A compreensão refere-se ao entendimento correto do significado daquilo que o autor escreveu. Já que há apenas um significado, todo aquilo, né, todo aquele que compreender terá a mesma compreensão do padrão do significado do autor, certo? Como expressar essa comunhão? Por exemplo, o Senhor Jesus, ao ensinar sobre a chegada do reino de Deus, ele valeu-se de parábolas. E essa é uma das coisas que não vai dar tempo de nós falarmos, mas que é muito rico, que são as figuras de linguagens.
Tem as figuras de linguagem, tem as hipérboles, que são aquelas coisas que, por exemplo, que aumenta, né? Aquele que é exagero, né? E que a gente lê e fala, poxa, mas isso será? Né? Será que é assim mesmo que a Bíblia está dizendo? Né? Mas existe. Então, Jesus fez uso de parábolas para falar sobre o reino de Deus. Quantas parábolas você lê que fala, e um homem, palavra do filho pródigo, por exemplo. Um homem tinha dois filhos, um foi embora, ele ficou esperando, aí ele perdoou. A história da nossa salvação, da nossa história. As parábolas que falavam do reino de Deus. Agora a parábola falava exatamente, Deus falava assim, meu reino é chegado, e o meu pai lá, Deus é assim. Não, ele contava uma história, não é? Essa palavra, a palavra parábola vem de parabólica, essa parabólica da TV, né? Que ela glória, que ela reflete, né? Que ela reflete e busca a imagem, né? Então, há dois princípios para orientar o trabalho de tradução: palavra por palavra ou pensamento por pensamento. Então, quando você vai estudar, ou você usa palavra por palavra, buscando no original, ou você usa pensamento por pensamento. O que o autor está querendo dizer? O que ele está pensando quando ele disse isso? A dificuldade do primeiro é que em idiomas e culturas diferentes, nem sempre os vocábulos têm a mesma exatidão, aquilo que eu falei no começo. O segundo princípio tem também suas dificuldades. Isso fica evidente quando procuramos determinar como o autor usa os mesmos termos em lugares diferentes. Então você vai encontrar Paulo falando de fé como a certeza das coisas. Vai encontrar Tiago falando de fé como um mero fato. Você vai encontrar falando de carne como corpo, desejo da carne, desejo do homem. Então, são palavras diferentes, iguais, mas com diferentes significados, não é? Oi. Sim, o que é parábola? Sim, perfeito. É isso mesmo. E a Bíblia foi escrita por orientais, né? Então era comum. Então o que Jesus falava? Jesus, ao invés de falar direto, ele contava histórias da própria situação que o povo vivia, acontecimentos. É como se nós lêssemos um jornal hoje, sabemos de algum conhecimento, de alguma coisa que aconteceu, e nós fizéssemos uma história em cima daquilo para dizer como Deus agiria. Mesma coisa, não é? Por exemplo, fé, né? Com significado, já falei, né? O Espírito Santo e a interpretação da Bíblia. A Bíblia como produto da inspiração divina. Então a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela demorou 1500 anos para ser escrita. 45 escritores diferentes, em épocas diferentes. Você tem reis, você tem sacerdotes, você tem profetas, você tem boiadeiro, você tem todo tipo de pessoas. Agora, é impossível um livro demorar 1500 anos para ser escrito, com mais de 40 escritores diferentes, e ele ser único de capa a capa, não é? Então, o autor intelectual da Bíblia chama-se Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus revela aquilo que nós cremos, ok? Isso chama-se de regras de fé. Quais são as suas regras de fé? A palavra.
A palavra é minha regra de fé. E como deve ser vivida? Pela prática. Então tem a regra de fé e a regra de prática. Foi isso que Tiago falou, como nós lemos lá no começo. Você ouvir, conhecer, mas não praticar, não serve. Não serve para nada, não é? Então, tudo quanto os autores escreveram é inerrante. É inerrante por causa da inspiração do Espírito Santo. A Bíblia, irmãos, ela é inerrante. E ela apresenta, então, uma doutrina, não é? Que são os assuntos da fé, e apresenta a prática, que é a ética, que nós devemos ter com relação à palavra, não é? E tudo isso é verdadeiro. Então, quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, ela realmente é, porque já procuraram de todo jeito buscar alguma contradição na Bíblia, mas não existe nenhuma contradição. Nenhuma, pelo contrário. Informações históricas, geográficas, científicas, tudo corresponde à verdade e não induz a nenhum erro. Um fator determinante que ultrapassa as fronteiras do tempo, envolve o autor conduzido pelo Espírito, né? Lá em Isaías 11:12, não precisa procurar, o profeta narrou assim, que Deus recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra, né? Então, as pessoas que buscam erro, assim, mas o que ele quis dizer com essa declaração? Teria sido, quero que saibam que a terra consiste em 4 cantos, mas então a terra é quadrada, né? E houve um tempo que pensavam, por causa da Bíblia, que a terra era quadrada, porque estavam analisando esse texto baseado na letra pura, né? E Deus vai trazer então os povos desses 4 cantos da terra. Não, seu propósito era falar que no futuro Deus ajuntaria o povo dele, que é o povo de Israel, que está espalhado por toda a terra, e traria de volta para Jerusalém. Simplesmente isso, a palavra de Isaías, né? Algumas regras para você de interpretação. É necessário usar diferentes regras para a interpretação dos gêneros literários presentes na Bíblia. Uma parábola, uma narrativa, uma poesia deve ser interpretado conforme as regras. Alguns exemplos. Provérbios, já falei sobre isso. Provérbios são declarações sucintas que empregam geralmente uma linguagem metafórica, ou seja, para expressar uma verdade geral. Uma verdade geral. Serve para todos, né? Por quê? Porque é uma expressão, uma descrição, expressão. Esse descreve as circunstâncias gerais do dia a dia, né? É estritamente pela fé que nós somos salvos, né? Então, e é pela fé também que nós cremos na palavra de Deus. Então, provérbios, eles não são leis, nem promessas, eles são observações gerais, tirada cuidadosamente, né, dos fatos do dia a dia. Os provérbios de Salomão. Profecia, a palavra como profecia. Existe muita controvérsia com esse negócio de profecias nos dias de hoje, mas o fato da pregação, a palavra ela é profética. Então toda vez que você prega a palavra, você está liberando profecia, uma palavra profética, é a palavra de Deus. Com isso não anula o dom da profecia, mas ela é profética, a palavra em si ela é profética. Agora, por exemplo, Jonas 3,4, o livro de Jonas, Deus chama Jonas e fala para Jonas, você vai para Nínive e você vai pregar lá o arrependimento, porque eu vou destruir aquela cidade, não vai sobrar nada. Tem toda a história lá de Jonas, ele acaba indo. Acontece que quando Jonas chega na cidade de Nínive e fala sobre a destruição de Nínive, o rei da cidade faz o seguinte, ele convoca um jejum, todo mundo tinha que jejuar.
mulher, homem, filhos, animais, pato, marreco, periquito, todo mundo tinha que jejuar, não podia nada comer, vestido de saco, de pano, de cinza, né? E aí o que aconteceu? Deus perdoou. E aí, Jonas era um falso profeta? Ele não falou que ia ser, Deus não mandou ele ir lá e falar que ia destruir? E aí? Talvez foi por isso que ele foi lá para o deserto, sentou debaixo da boboeira e falou: Senhor, eu não perdi a esperança. O Senhor me bota numa fria dessa, né? O Senhor disse que vai destruir a cidade, eu venho, ele se arrepende, o Senhor perdoa. Ele ficou bravo por isso, né? Aí ele ficou com dó da boboeira que secou, né? Falou: ó, se você ficou com dó da boboeira, a boboeira, sei lá, que secou, imagine eu com essas pessoas aí, você não ficaria com dó de destruí-las também, não é? Então, mas na verdade, a falta de julgamento divino fez dele um falso profeta? Não. Por isso que nós devemos julgar as profecias. Ah, mas fulano falou, mas não aconteceu, não é profeta coisa nenhuma. Opa, cuidado. Tem as profetadas, né? Mas isso aí é outra coisa, é outra história, né? Profetada já é outro negócio. Agora, veja bem, lá em Jeremias 17, 7 e 8, fala assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Deus falou isso, né? E aí os profetas dançam, né? Por outro lado, nós encontramos hoje ainda pessoas que estão aí dizendo: Jesus vai voltar agora no tal dia de fevereiro de 2012, já passou, não vai, mas não foi. Marca para outra data, não foi, né? Pessoas que estão profetizando, só que estão profetizando uma coisa, sem esquecer: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Então, nós podemos diferenciar uma coisa da outra, porque nós temos uma palavra então aqui, que quando uma pessoa diz que Jesus vai voltar tal dia, nós podemos falar que é um falso profeta. Ninguém pode, ele mesmo disse que ele não sabia, só o Pai, não é? E ele viria como um ladrão, não como um ladrão no sentido de ladrão, mas como um ladrão que não avisa quando vem, não é? Porque nem ele sabia. Bom, para nós terminarmos então, agora eu vou falar de alguma coisa mais prática. A importância deste estudo. Pedro admitiu que há textos difíceis de entender. Abra para você ver aí em 2 Pedro. 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Não é? Então tem textos difíceis de entender. Agora, quando é difícil de entender, o que nós precisamos fazer? Aprofundar no estudo, não é? Porque senão, o que ele está falando? Os indoutos, os inconstantes torcem, mudam o sentido do negócio, não é? Então, a arma principal do cristão é a Bíblia, é a nossa principal arma, não é? A espada de dois gumes, né? E se desconhece ou ignora o uso dela, que tipo de soldado que ele vai ser? Porque o soldado que usa arma, não é? Regra fundamental: a Escritura explica pela Escritura, ok? A Bíblia é explicada por ela mesma, certo? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, isso é regra fundamental. E essa questão de nós analisarmos os versículos, versículo por versículo, olhando, que a gente chama de exegese, né?
que é o estudo sistemático, cuidadoso, sistemático da Escritura, para descobrir o significado original que foi pretendido. Ou seja, é a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais escreveram, né? E descobrir qual era a intenção que eles tinham quando transmitiu essas palavras. Tem o sentido histórico também, a época em que foi escrito. Então, a maioria das Bíblias, antes do livro, tem uma sinopse do livro, que conta todo o histórico do livro, quando foi escrito, por quem foi escrito, que época que era, não é? É importante, quando você vai ler, você para e lê aquilo ali antes. Hoje vou ler o livro de 2 Pedro. Então você vai ler lá, quando foi escrito, que ano que foi escrito, se foi depois de Cristo, quantos anos depois. Então, ali você tem todo o histórico, ali você começa, a hora que você vai ler o texto, você sabe que está escrevendo para uma igreja, que já existia uma igreja naquele tempo, quem é essa igreja, de que cidade que era, por que ele falou aquilo, está lá, né? A maioria das Bíblias tem. Então, esse sentido histórico, né? A cultura do autor, dos seus leitores, os fatores geográficos, topográficos, políticos, a ocasião da produção do livro, então, tudo isso tem nas Bíblias nos dias de hoje. A questão mais importante do contexto histórico tem a ver com a ocasião e o propósito do livro. Principalmente no Velho Testamento, irmãos, quando conta-se a história de Israel, né? Os livros históricos, precisa tomar muito cuidado para entender que existe sentido figurativo, sim, alegórico da história, que você pode associar com, por exemplo, com a igreja, o povo de Israel e a igreja nos dias de hoje, né? Desde o momento que eles estavam no Egito, como nós estávamos, depois eles vão para a terra, estão em busca da terra prometida, a igreja também em busca da salvação, o deserto, o período do deserto, como que eles se comportaram, como nós devemos nos comportar, tudo isso, mas são alegorias que nós fazemos, né? Mas quando você consegue ver o geral da Bíblia, você consegue entender essas coisas da graça, do Novo Testamento, da Nova Aliança e da Velha Aliança também, não é? Então, o sentido literário, né? As palavras somente fazem sentido dentro das frases, e essas relações estão relacionadas a frases anteriores. Então, é bom, sempre quando você vai ler o versículo, preste atenção no contexto, porque, como alguém disse lá no passado, né, um texto fora do contexto vira um pretexto, não é? E uma pessoa, se pegar um versículo isolado da Bíblia, um aqui, outro ali, outro lá, ele pode fazer uma doutrina maligna. Não é? Por quê? Porque não está respeitando o contexto. Então, quando você vai ler, por exemplo, 1 Pedro, lê o capítulo todo. São 3 versículos, lê tudo. Não lê só uma parte, lê tudo, porque aí você vai saber exatamente o que ele está querendo dizer. Porque está dividido em versículos hoje, porque o homem fez isso, mas quando foi escrito, era escrito uma carta só. Era uma carta à mão, né? Foi dividido em versículos para ficar mais fácil o entendimento. Então, quando você lê tudo e analisa, você descobre a linha de pensamento do escritor, que é o Espírito Santo, não é? O que o autor está dizendo, por que ele está dizendo exatamente isto? Mas como é importante fazer isso? Por que ele está dizendo isso? Por exemplo, sentido figurado. Essa linguagem, chamada figurada ou representativa, pode ser entendida pelo contexto ou pela comparação de outra passagem, o mesmo assunto. Por exemplo, a árvore que não dá fruto será cortada. É um sentido figurado ou não é? É uma figura de linguagem. Ou seja, a árvore aqui está se referindo ao homem. Se ele não der fruto, ele vai ser cortado. Ele não vai ser aceito. Não é? Então é uma expressão de figurada. O sentido alegórico.
onde se restitui o conteúdo espiritual escondido sobre a letra, onde se revela os textos sagrados. Dizem uma coisa diferente do que dizem à primeira vista. São as parábolas. As palavras são alegóricas. O sentido tropológico ou moral impõe-se a partir do momento em que a Bíblia é escolhida como o livro da sua vida. É o livro da sua vida, quer dizer, escrito para a conversão do seu coração. Então isso muda você moralmente, certo? Isso traz mudanças morais dos nossos valores. Crítica histórica é o campo das escrituras que estuda a autoria de um livro, a data de sua composição, por quem foi escrito, as circunstâncias históricas, a composição literária, sua unidade, sua autenticidade. Orientações básicas. Primeira coisa, precisa ser salvo. Não é? Para você, salvo ou nascido de novo, para você entender a palavra. Toda vez que você for ler a Bíblia ou estudar a Bíblia, ore antes e peça para o Espírito Santo revelar. Não é? Ele é o autor, ele revela. Não é? Então, ler, estudar, conferir diariamente. Irmãos, não é de vez em quando, é diariamente. A Bíblia, a palavra de Deus é alimento, alimento. Você se alimenta dela. Agora, não é alimento para o corpo, é alimento para o espírito. Eu tenho certeza que para o corpo você não esquece de tomar café da manhã, almoçar e jantar. E o espírito? Ele vai ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho. Por quê? Você toma um lanchinho frio às vezes, né, por dia. Você vai ficando debilitado espiritualmente. Aí quando surgem as dificuldades, você quer enfrentar com a alma que está fortalecida e não com o espírito. Amém ou amém, irmãos? Interpretar literalmente, em harmonia com o texto, as passagens correlatas, né? Saber dividir as escrituras, né? Quando foi escrito? Que dispensação é essa? Dirigido a quem? Dito por quem? Comparar escritura com escritura. Pega lá a chave bíblica, procura outro versículo que está falando da mesma coisa em outro lugar, lê também aquilo lá, não é? Para ler a Bíblia, é fundamental ter um objetivo claro. Ouvir o mesmo Deus que falou ontem e fala hoje. Esse é o objetivo. Na diversidade da vida humana, nas experiências múltiplas, nas pessoas, das comunidades, dos grupos, das nações. Então, agora eu vou finalizar mesmo. Sugestões para a leitura da Bíblia. A leitura ou estudo. Escolha um texto para ler. Então, você pode fazer a sua leitura normal, corrida da Bíblia, e também fazer um estudo. Então, escolha um texto. Estabeleça o início e o fim do texto. Não é? Então, onde que eu vou começar e onde que eu vou terminar? A delimitação inicialmente pode basear-se nas divisões de capítulo e versículo. Então, você pega, a Bíblia tem subtítulos, né? Por exemplo aqui, 1 Pedro, prefácio e saudação, a prática das virtudes cristãs. Até o 4 é prefácio e saudação, depois, isso quem colocou foi o homem, mas ajuda nós eu quero ler sobre as práticas das virtudes cristãs. Então eu vou ler do 5 até o 21, vai falar sobre isso, certo? Então estou escolhendo um texto. Considerar que a escolha de um texto, bem como todo o processo exegético, né, que vai ser olhar versículo por versículo, depende do lugar social e histórico do leitor e de suas opções de vida. Ou seja, você tem que pensar, entender tudo isso dentro do teu contexto também. Trazer aquilo para o teu contexto de vida. Ler e reler o texto. Por exemplo, irmãos, existem vários tipos de pregação. Tem a pregação pontual ou tópica e existe a expositiva. A expositiva, ela é mais baseada na exegese do texto, ou seja, a Bíblia fala por si. Então você não pega uma ideia
que é a tópica, eu estou imaginando aqui que a igreja precisa ouvir no domingo à noite que a igreja está precisando de falar sobre santidade. Então, a igreja está precisando de santidade, eu vou procurar versículos na Bíblia que fala sobre santidade e eu monto uma palavra para transmitir à igreja. É válido? É válido. Mas a pregação exegética, ou aquela que eu tenho que ir no texto e falar, e o próprio versículo vai falando, e eu vou fazendo comentário em cima daquilo que o versículo está dizendo, baseado no contexto, baseado no que o autor está querendo dizer, baseado nas palavras principais, principalmente as que dão mais sentido ao texto, as palavras originais. Então ali eu estou transmitindo exatamente o que o autor queria transmitir, o Espírito Santo. Então não é um apoio. Por exemplo, domingo nós falamos sobre aquele texto da mulher cananeia. Foi usado versículo por versículo, não foi? Pegamos o versículo, lemos, começamos o versículo, lemos, fomos ministrando. E dali nós fomos trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida. Isso traz entendimento. Ler e reler o texto. Por exemplo, você pega uma parábola como aquela, ou uma situação dessa, não procure você já ler o texto e já começar a tirar conclusões. Se você vai ler, por exemplo, só o exemplo que eu dei aqui de 1 Pedro, Prática das Virtudes Cristãs, 5 ao 21, leia 10 vezes. Primeiro, leia uma vez, lê outra, lê outra, lê outra, lê outra, fica meia hora lendo o mesmo texto. A hora que você terminar de ler meia hora o texto, ele já está claro na sua mente o que o autor queria dizer. Não é? Você já está familiarizado com o texto, você sabe exatamente o que está ali. Aí sim você pega versículo por versículo e as coisas começam então. Por isso que eu estou falando que estudar a Bíblia as pessoas não fazem, porque leva tempo e dá trabalho, mas é emocionante, é empolgante, é tremendo. Então não basta ler o texto escolhido para o estudo, é fundamental ler todo o livro no qual o contexto está inserido para saber o lugar que o texto em estudo ocupa o conjunto da obra. Então é bom ler tudo. Primeiro lê tudo, depois pega o texto escolhido e lê várias vezes. Comparar com traduções. Existem várias traduções da Bíblia, né? A Bíblia Viva, na linguagem de outro, a NVI, a Revista e Corrigida, comentada e revisada, tem de tudo que você imaginar. Pega lá, eu tenho umas 15 Bíblias lá em casa, às vezes eu pego lá umas 3, 4 diferentes, eu vou comparando os textos, vou lendo. Então eu sei, não é? Algumas trazem um entendimento melhor do que a outra, porque o tradutor usou uma palavra às vezes uma palavra mais antiga, né? Você vê, o João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia, o português de Portugal arcaico. Ela fala de concupiscências, de neófito, não é? Que concupiscência, que negócio é esse? É desejos da carne. Concupiscência, desejos da carne, não é? Então, é bom você fazer isso. Respeitar o que o texto diz, sem forçá-lo a dizer o que queremos ouvir. Isso é muito comum. A pessoa força o texto para atender uma necessidade dela, não é? Ter o cuidado de não passar imediatamente o texto para situações concretas de hoje, porque você corre o risco de conclusões precipitadas. Obtenha informações complementares sobre geografia, as rotas comerciais, a economia, a agricultura, a história, a vida, a língua, os costumes dos povos da Bíblia. Em geral, as Bíblias trazem notas introdutórias sobre isso. Ler a Bíblia a partir da realidade de luta pela vida, né? Então, procura, quando ler a Bíblia, associar com o dia a dia, com as coisas do dia a dia. Perguntas que a sua realidade faz ao texto. Na verdade, irmãos, nós precisamos fazer pergunta para a Bíblia. Nós vamos perguntar para ela, não é? Por exemplo, aqui: vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Eu tenho que perguntar: que negócio é esse de acrescentar a diligência? Eu tenho que ter diligência, acrescentar a fé, a virtude. Para quê? Para quê? Aí, quando fala ciência aqui também, ciência é conhecimento.
não é? Então, para que eu preciso disso? Então, nós temos que fazer pergunta para a Bíblia, não é? Lembrar que a Bíblia é o livro da comunidade, por isso é importante fazer estudo também em conjunto, em grupo. Por isso que nas células nós estudamos a Bíblia. Antigamente nós usávamos a própria mensagem do domingo à noite, a gente discutia na célula depois, porque as pessoas tinham a oportunidade de ouvir na igreja, depois discutia na célula. Mas hoje nós usamos mais o estudo bíblico para que as pessoas possam, em grupo também, estudar a palavra, não é? Então, irmãos, olha, eu vou contar uma experiência para encerrar agora a minha experiência pessoal. Eu leio a Bíblia diariamente, não é? Mas eu também estudo a Bíblia. Agora, eu não faço na mesma hora uma coisa e a outra. Primeiro eu leio, outra hora eu estudo, certo? A minha devocional é outra coisa. Então tem a leitura, tem a estudo e tem a devocional. A devocional eu vou estudar para mim, eu vou buscar para atender, para me alimentar, certo? É mais pessoal. Então o que acontece? Eu pego, antigamente eu ia orar e ler a Bíblia, então eu sentava, lia a Bíblia, agora eu vou orar. Aí a hora que eu sentava, eu pensava no Heraldo, que está trabalhando aqui, que tem as coisas para fazer, as visitas que fazer, pensava no outro, pensava no irmão que está no hospital, pensava no outro, eu ficava pensando tudo aquilo, né? E a hora que eu ficava pensando naquilo, eu não sabia mais que eu ia orar, a minha cabeça estava, né? Então o que eu faço? Eu sento, não leio a Bíblia, não oro, não faço nada, eu fico quieto. Primeiro eu penso. Aí eu penso no que eu tenho que fazer no dia, eu penso no irmão que está doente, eu penso na irmã que está com problema no casamento, eu penso nas pessoas que eu tenho que atender, eu penso no culto, eu penso nas coisas da igreja, nas coisas que são importantes, os perigos que a igreja está correndo e tal, e aquilo vou pensando, vai diminuindo, de repente se eu ficar parado olhando para o tempo, eu vou ficar para o tempo porque não tem mais nada para pensar. Aí eu vou para a Bíblia. Aí eu leio o meu texto, aplico na minha realidade, aí eu vou orar. Porque aí não tem nada para interferir na minha mente. Compreende? O dia a dia, as coisas do dia a dia, minhas preocupações, não interfere. Porque eu já esgotei aquele negócio. Antigamente demorava meia hora para fazer isso. Hoje, já com 10, 15 minutos, já resolvo tudo. Por quê? Eu diariamente faço isso, então já está pensado já, então não preciso me preocupar. Eu já entrego para o Senhor depois, pronto. O que acontece é que a gente tem muitos inimigos, né? Da leitura da palavra, nós temos inimigos da oração, nós mesmos, né? A nossa alma não quer orar, o espírito quer, mas a alma não quer jejuar, não quer ler a Bíblia. Então, irmãos, se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não nos aprofundarmos nela, se nós não orarmos, nós estamos fingindo que somos crentes, né? Estamos fingindo que somos crentes. Isso não é bom para nós. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, aprofundar na palavra de Deus. Amém? Eu não sei se foi útil para vocês, mas pelo menos... Hã? Pneumático? Pneumática? Pneumática é o estudo do poder do Espírito. O pneu, lembra do pneu do carro? Ele não tem um vento dentro, que um ar que enche. Pneu, né? Como o pulmão também, né? Quando você está com pneumonia, problema do pneu lá dentro, né? Então, o estudo do Espírito Santo chama-se pneumatologia, né? Então, o pneumático é o poder, como é que... Eu esqueci a palavra. Eu não sei, não está vindo a palavra para definir o complemento, né? Como o Espírito Santo, ele é um poder invisível, né? É um poder abstrato, é o poder
abstrato, ele existe, mas você não vê. Então, é estudo por exemplo, o Espírito Santo é pneumatologia. Estudo do Espírito Santo. Amém? Então vamos colocar em pé? Olha, de tudo que eu falei, que é muita informação para pouco tempo, e acho que uns 10% aí vocês vão ficar com ele. Mas dos 10%, por favor, fiquem com a certeza de que não basta somente ler, precisamos aprofundar mais na Bíblia, para nós crescermos em conhecimento. Amém? Pai querido e amado, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra que nos foi revelada. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja enxertando ela em nós, para nós sermos salvos de tudo aquilo que nos ataca, para nos destruir. E que a tua palavra ela seja revelada de uma maneira profunda aos nossos corações. Abençoe cada um de nós, Pai, de retorno aos nossos lares, leva-nos em tua companhia e livra-nos de todo o mal. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dê um abraço no seu irmão, despeça dele na paz do Senhor.